até fremas, né? De acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Açúcar em excesso faz mal. E é isso que vamos conversar hoje com a nutricionista Gisele Reis, o neurocirurgião Renato Chaves e o publicitário, que é diabético, Gregor Ossipoff. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Alesp. Obrigada. Para começar, qual é o limite de açúcar que pode ser consumido por dia? Essa recomendação da Organização Mundial da Saúde é em relação ao açúcar livre, aquele que a gente adiciona, né, no cafezinho, no suco, e aquele que a gente também tem nos produtos industrializados. Então, essa recomendação é de no máximo 25 gramas por dia. Que seria, se a gente Que for pensar em seria colherinha... Em saquinho, sabe aqueles sachêzinhos de açúcar? Eu acho que daí todo mundo fica mais ciente. São 5 daqueles pacotinhos. Por dia. Por dia. Levando em consideração todos os produtos que a gente consome. Isso. E daí a gente pensa que, por exemplo, até no pão tem um pouquinho de açúcar, aí os sucos, industrializados. A gente tem o carboidrato, né, amidos. Esse açúcar adicionado, então vamos usar como exemplo o refrigerante. Chega até ter um pouco a mais do que esses 25, se eu não me engano são 30 gramas, que tem uma latinha de refrigerante. Nossa. Sabe aquele creme de avelã que todo mundo adora? Então, em 2 colheres também já superou já passou esse limite. Do dia todo. Do dia todo. Poxa. Bom, o Gregor teve problemas, então, também com a questão do açúcar. Me conta um pouquinho a sua história. Você era aquela formiguinha ou até que não? Não, não era. A minha questão, assim, tem uma hereditariedade. Minha avó era diabética. Sim. Mas eu nunca comi muito açúcar, sempre fui uma pessoa muito equilibrada, mas eu tomava muito refrigerante. E daí a gente já vê que uma latinha já é mais do que o ideal para um dia todo, né? E café com açúcar. E aí eu descobri com um amigo meu que falou assim, um dia eu falei assim, que eu urinava muito à noite, não sabia o que era, e ele falou assim, você é diabético. Aí eu cortei o açúcar, comecei a tomar adoçante, e cortei o refrigerante. Mas eu achei que isso teria resolvido o problema, mas não resolveu. Mas eu fui controlando, fui cuidando da minha saúde com isso. Certo. E daí você conseguiu controlar por um tempo, mas aí depois viu que realmente tinha ali a doença. Porque eu não fiz a lição de casa, né? Eu deveria ter ido no médico, deveria ter feito um exame. Eu só fiz uma coisa que eu considerei certa, mas foi paliativo. Essa redução fez com que o sintoma parasse. Mas só que, como o pessoal fala, a diabetes é uma doença silenciosa. Esse sintoma é porque já estava over, já tinha passado do limite. Eu não estava entendendo. Aí depois de um tempo, comecei a sentir um mal-estar interno muito esquisito, uma coisa que parece que você não está sentindo bem, que é uma coisa que não está certa. Foi quando eu realmente fui nutricionista e fui fazer uma avaliação para entender o que estava acontecendo realmente com o meu corpo. Com isso eu fui emagrecendo, fui acertando minha alimentação e tendo uma vida mais saudável. Doutor Renato passou por isso também, né, doutor? Eu queria que o senhor comentasse. Mesmo sendo médico, ali ainda tinha um probleminha com a questão da diabetes. Na verdade, vida estressante, é uma desculpa que a gente dá, né? Mas por muito tempo eu fui obeso, estou obeso ainda, emagrecendo. E a maior causa da diabetes é diabetes tipo 2, que a gente fala, não é o diabetes tipo 1. Diabético tipo 1 geralmente é aquele paciente que tem algum tipo de infecção viral e com isso ele se torna diabético, tem a falência do pâncreas e das ilhotas pancreáticas e acaba não secretando tanta insulina quanto deveria e com isso ele é insulino dependente, ele passa a fazer uso constante de insulina. O meu caso foi, como todo bom médico, eu acabei não me cuidando e com isso não fazia nem exercício regular, nem exame regular e nem... eu cuidava da saúde dos outros e esquecia de cuidar da minha própria. Tá? Eu estava me sentindo muito cansado, eu estava nem perdendo peso, mas eu sentia uma fadiga muito grande, minha visão estava borrada,
eu tinha um calor muito intenso, eu tinha vários sintomas, uma sudorese e uma sudorese intensa e também uma sede muito grande. Com esses sintomas, eu fiz um exame e quando vi, estava lá, totalmente desregulado. Minha glicemia, quando eu descobri o diabetes, minha glicemia já estava em 350, 300. O ideal é? 125 é o diagnóstico do diabetes, mas o ideal é se manter abaixo de 100. O que poderia acontecer com o organismo num caso desse? O dobro, mais que o dobro do máximo, né, do limite? Então, na verdade, no caso, né, da pessoa que está com diabetes, ele tem um quadro de resistência à insulina. O corpo está liberando muita insulina para conseguir dar conta de colocar para dentro a glicose. Que a glicose, o açúcar, o carboidrato que a gente come não pode ser banido, ele tem que ser equilibrado, né? A gente precisa dessa energia, mas em excesso faz com que o nosso pâncreas tenha que produzir muita. Imagina, até estava pensando numa metáfora que podia ser usada, né? Imagina você tendo que trabalhar 24 horas por dia sem parar. É isso, né, o que a gente acaba fazendo com o nosso pâncreas quando a gente está com uma alimentação bem desregrada, acaba não fazendo nenhuma atividade física. Né? Também a questão do estresse, o estresse é outro fator que ninguém está imune a isso hoje em dia e também faz com que o nosso corpo passe por adaptações hormonais de aumentar essa resistência à insulina. Então, a gente, né, fica com o organismo disfuncional por conta de toda essa condição. O Gregor até falou sobre isso, né? Que ele não utilizava muito açúcar, por mais que ele tomasse o refrigerante. Mas tinha a questão do estresse também? Tem o estresse, mas tem uma questão também, com certeza, alimentar. Porque minha base, como ela falou, a Gisele falou, é a questão do carboidrato. Eu comia muito carboidrato. Minha base alimentar sempre foi muita batata. Batata, macarrão, arroz. Então isso desequilibrava. Eu falei assim, vou comer menos carne para cuidar da minha... não ficar com colesterol alto. Aí você compensa, às vezes, de uma forma errônea, obviamente, comendo mais, coisas que realmente fazem mal. E essa questão da sudorese, eu também suava muito. Eu nunca senti frio na vida. Então eu sentia muito calor. Porque estava totalmente desregulado o sistema. Mas a alimentação, a batata, foi o que mais eu sofri. Eu adoro uma batata, filho de russo, né? Então a batata faz parte da alimentação. Então, cortar a batata, o macarrão e o arroz, cortar não, reduzir de forma coerente, equilibrada, isso foi um processo de uns 6 meses repensando a vida. Doutor, o senhor comentou que a sua visão começou a ficar ali turva, tinha, né, uma certa dificuldade, estava se sentindo fraco. O corpo pode entrar em colapso se ele está com a glicemia tão alta assim? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais breve possível, porque não é tão fácil assim a explicação. Certo. Mas a visão ela pode ficar turva com alterações bruscas de glicemia. Você tem que pensar que o olho é um aparelho em que se tem um humor aquoso, e o humor aquoso é líquido com açúcar, sódio, potássio, se mudando muito bruscamente o açúcar no sangue, se muda a configuração desse humor aquoso. Eu fiquei 2 dias sem praticamente enxergar quando eu comecei a usar insulina. Tá? E aí foi a decisão de fazer a cirurgia, fiz a cirurgia bariátrica e hoje me zerou a diabetes. Mas o que a doutora comentou é real. A resistência insulínica não é que a pessoa... Eu tomava insulina, mas não que eu tivesse pouca insulina. A gente tem insulina em excesso. Só que o pâncreas chega uma hora que ele entra em colapso. Aí sim ele entra em colapso e ele entra em falência pancreática. É interessante que na visão das pessoas, a diabetes é só aquela pessoa que gosta de doce. E eu nunca fui muito afeito a doce. Eu sempre fui mais o cara da massa, do salgado. Eu fiquei afeito a doce depois de descobrir a diabetes. Não me pergunta por quê, mas eu descobri que tinha diabetes. No dia seguinte eu queria um brigadeiro. Nossa. Agora, basicamente,
o carboidrato, quando entra em contato com a amilase, vira açúcar. Vira açúcar. Por isso que um pão, quando você coloca na boca por muito tempo, ele fica doce. Ele é doce. Então, assim, o amido é uma grande fonte de glicose. E existem outros açúcares também, que não só a glicose, como a sacarose, a frutose, a lactose, N outros açúcares que desregulam também a glicemia em maior ou menor grau. Então não é que você comendo uma fruta que a fruta é boa, ela é doce, mas ela não desregula a sua glicemia. É um mito. Ela vai desregular a sua glicemia, só que ela não é um açúcar de tão rápida assimilação, ela não cai tão direto na corrente sanguínea. Você demora um tempo maior para que ela eleve o nível de glicemia e se estabeleça. Por isso que é muito melhor alguém comer uma fruta do que comer um doce, principalmente com açúcar refinado, que fora o açúcar ainda tem enxofre, ainda tem várias outras coisas, no refino do açúcar principalmente, que são maléficas à saúde. Então, o açúcar, ele entra como combustível para várias doenças e até para o câncer, tá? Não só diabetes é uma das maiores causas que se tem de AVC, de derrame, de infarto, porque querendo ou não, como num copo que você colocando algo doce e quando sai esse algo doce ele seca e fica com a parede do copo todo cheio de açúcar, no vaso é a mesma coisa, o seu vaso fica duro, o vaso ele perde a complacência, ele fica bem duro e causa maiores chances de rompimento do vaso, maiores chances de derrame, então, por consequência, ou entupimento do vaso, alguns infartos. Nossa. Vamos falar um pouquinho desses diferentes açúcares, né? O doutor já falou o açúcar da massa, o açúcar da fruta, o açúcar mesmo que a gente usa para adoçar, tem o adoçante. Vamos falar um pouquinho da diferença entre eles. A gente tem nos pães, então, como você mencionou no começo, como a gente já mencionou aqui, nas massas, né? Bolo, massa propriamente dita, os macarrões, a base como farinha de trigo, né? O mais comum. E a base deles, da farinha de trigo, ela é formada pelo amido, né? A gente tem também o amido nas batatas, tanto doce quanto a comum, mandioca, mandioquinha, inhame, lembrando da tapioca, que muita gente faz uso, né? Então, esse tipo de carboidrato, ele, quando a gente come e digere, e a digestão do carboidrato começa na boca, por isso que a gente, né, quando está comendo, pode lembrar de mastigar mais por isso, porque você vai sentir o sabor mais do carboidrato quando está na boca, porque ele já começa a ser quebrado em glicose, que aí é o açúcar. Certo. Que entra na nossa, né, a gente digere e tudo mais, depois que a gente absorve, entra na corrente sanguínea. Então, a fruta também tem, porque é o sabor doce que a gente sente, mas a gente falou então do amido, um tipo de açúcar, né, um tipo de carboidrato. Aí a gente tem também a frutose, que muita gente tem escutado e ficado um pouco confuso quanto a isso, porque sim, existe a frutose da fruta, mas existe a frutose que é nociva, que é a frutose dos produtos industrializados. Então, quando a gente pega qualquer produto industrializado, até aqueles com apelo saudável, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, barrinha de cereal pode ter xarope. Xarope de milho, xarope de frutose, e tudo quanto é nomenclatura, né, que tenha xarope, é uma grande quantidade de frutose. E aí, essa é a frutose que faz mal. A frutose da fruta, quando a pessoa tem uma ingestão, né, diária, uma alimentação legal e come fruta, né, de forma bem regular e equilibrada e tudo mais, esse açúcar da fruta não é nocivo, como muita gente chega no meu consultório com esse medo. Mas eu posso ou não posso comer fruta? O que acontece? A fruta, ela tá ali, ela tem fibras, né, tem muitas vitaminas, muitos minerais que ajudam com que a gente faça bom uso desse açúcar dela, dessa frutose. Se a gente for falar também de tipos de açúcares, além do açúcar refinado, que é o açúcar branco, que não tem nutriente nenhum para adicionar para a gente também tem açúcares menos refinados, né? Então, a gente começa ali do melado,
que passa para açúcar mascavo, que aí, né, vai se refinando, fazendo o processamento até chegar no demerara, né, um açúcar orgânico que muita gente me questiona, mas se ele é um orgânico branco, cristal, ele é tão pobre em nutrientes quanto o açúcar refinado comum. E faz tão mal quanto? Então, a questão do fazer mal do açúcar, aí eu digo sempre o seguinte, está na quantidade, né? Não adianta a gente trocar um açúcar branco por um açúcar mascavo, pensando que ele é mais nutritivo, porque a quantidade que a gente tem que usar é pouca. Entendi. Então, Independente. Independente. Então, indo para um açúcar mascavo, tem que ter essa consciência de que vai adoçar menos, mas faz parte do aprendizado de melhorar o paladar, porque nós seres humanos a gente come muitas coisas gostosas e faz essa escolha pelo gosto, pelo sabor. E aí a melhor maneira quando a gente tem essa situação, né, vamos cortar aquilo que eu sempre gostei de comer a vida inteira? Então vamos entender o processo. Será que não dá, né, para a gente melhorar a qualidade desse pão? Se você passa para um pão integral, né, a pessoa vai não só absorver mais lentamente esse açúcar, mas também vai conseguir se saciar com uma quantidade menor, né? Isso a gente está falando só do carboidrato, porque várias outras mudanças precisam acontecer na vida dessa pessoa. Aí depois eu acho que a gente vai discutir um pouco sobre adoçante, né? Sim, sim. Até para continuar essa conversa, depois a gente voltar para o adoçante, o açúcar, ele vicia? Porque assim, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que eu gosto de açúcar, então eu fico lidando também com isso. Mas parece que aquele dia é mais estressante, aquele dia que você, tá cansado, ou tá meio deprê, você vira e fala, bem que um chocolatinho, uma bala, alguma coisa. Parece que dá um up. É isso que acontece no organismo ou é só da nossa cabeça mesmo? Acontece sim, a gente tem o estímulo de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. A gente tem também esse estímulo deste neurotransmissor quando a gente come simplesmente qualquer coisa, porque comer faz parte da nossa sobrevivência, a gente tem que comer. Mas, obviamente, o açúcar, ele intensifica, né? Ele faz com que a carga de dopamina seja muito maior. Até o doutor pode me complementar aqui, né? É um circuito de recompensa que a gente chama, né? O circuito de papéis. Ele passa pelo lobo límbico e todas aquelas atividades ditas prazerosas, como se fosse, seria algo comparável à ingesta de cocaína. Por que a pessoa vicia na cocaína? Porque quando ela cheira a cocaína, ela joga tanta dopamina no cérebro, seu cérebro é inundado de dopamina, e tudo isso vai num circuito de prazer, que é o circuito de papéis. E no lobo, a gente tem um lobo no cérebro que é justamente para recompensa. Então é como se você tivesse feito algo muito bom. O açúcar, ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. E existem estudos que em rato, o açúcar ele gera a resistência insulínica por aumento da insulina. E a insulina, ela faz com que os neurônios eles mantenham as sinapses, porque a insulina é algo trófico, é um hormônio anabolizante endógeno. Então, é um hormônio anabolizante que nós fabricamos normalmente. Certo. Tá? É um dos mais potentes anabolizantes que se tem. E anaboliza também a parte neuronal. Então, um paciente que tem resistência à insulina, quer dizer, o corpo dele passa também a não reconhecer a insulina, porque se tem muita insulina no sangue, a sua célula passa a não reconhecê-la. E o neurônio também passa a não reconhecê-la com tanta facilidade. Não reconhecendo com tanta facilidade, você perde essas ligações neuronais e você acaba desfazendo os caminhos normais pelo neurônio. Então você começa a ficar esquecido. Você sempre tem essa sensação de prazer
cada vez mais, quando você come, você falou do chocolate, o chocolate são dois prazeres, né? É o prazer com açúcar, mas é o prazer também com o triptofano, que é precursor da serotonina. E a serotonina, nós mudamos, antidepressivos são todos baseados, a amina que mais se modifica é a serotonina. Então a fluoxetina é um recaptador de serotonina. Por isso que mulher, quando está na TPM adora um chocolatinho. E existe uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, que as mulheres preferiam o chocolate a várias outras coisas melhores. Então, assim, quando realmente o chocolate lhe dá esse prazer duplo do triptofano e do açúcar. Você sentia essa necessidade do açúcar? No açúcar, daí já no caso da massa mesmo. Quando alguma coisa acontecia na sua vida, ou cansaço, ou estresse, você, não, eu quero um pratão de macarrão agora. Macarrão, arroz, ou uma churrascaria. Tem essa questão da compensação alimentar, né? De se sentir bem, né? Você fala, olha, me alimentei bem. Mas assim, eu comia, ficava feliz, mas depois me sentia mal. Isso é uma coisa engraçada, porque eu não consigo entender o que acontecia. Mal em que sentido? Uma sensação interna uma sensação de um colapso esquisito. Tá bem, você está em ordem, mas tem alguma coisa que não está bem. E eu não consegui entender constantemente. Foi quando eu fiz essa mudança alimentar e comecei a tomar o remédio, para equilibrar, que mudou toda a minha forma de ver a vida, até de sentir o corpo. Assim, eu sou uma nova pessoa hoje. Olha só, por incrível que pareça, assim, da primeira semana que comecei a tomar o remédio, comecei a equilibrar, mudou todo o meu sistema físico, biológico. Comecei a me sentir uma nova pessoa. E agora, muito mais, depois, eu até queria falar, esse colega que me lembrou, que me fez o alerta, que eu poderia ser um diabético, ele faleceu há 2 semanas, como o senhor falou, de ataque cardíaco. Mas ele é diabético tipo 1. Ele se controlava tudo, mas deve ter 56 anos. Faleceu de repente. Eu acho que houve esse endurecimento das veias, alguma coisa nesse sentido, e que fez com que ele piorasse. E agora eu estou mais focado ainda em ter uma alimentação mais saudável e andar mais na linha. Ser mais coerente com... Você não morre pelo diabetes, né? Você morre pela complicação do diabetes. Então você morre por ter a insuficiência renal que a diabetes pode te dar, pelo ataque cardíaco, pelo infarto que a diabetes pode te dar, pelo derrame, por várias doenças. Na parte neurológica e neurocirúrgica, um dos maiores acometimentos que se tem é o paciente deixar de ter uma sensibilidade, uma motricidade, perde força e sensibilidade, como se fosse um acometimento em bota e em luva, então num padrão como se tivesse colocado uma bota e uma luva, perde a sensibilidade. Isso por lesão do neurônio dado pela diabetes. Então isso, um paciente diabético, após os 10 anos utilizando insulina, mesmo no melhor tratamento, ele vai ter alguma lesão secundária da diabetes. Isso é sabido. Todas as pesquisas falam isso. Porém, não é por isso que você vai deixar de tratar, porque senão o que era 10 anos vai começar a ser em 5, em 3, em 4. Tá? Tem a ver com as amputações? Sim, uma das maiores causas de amputação é isso, porque se eu começo a ter microêmbolos, né, se a artéria fecha, as artérias, quanto menor o calibre da artéria, maior é a facilidade com que elas fecham. Então, quanto mais distal ao coração, quanto mais longe do coração, mais finas elas vão ficando. Então, é por isso que você tem gangrena de várias partes, você tem isquemia de várias partes, e do diabético tem outra coisa. Como eu acabei de falar que você não tem uma sensibilidade muito boa, você perde a sensibilidade, e é por isso que se tem sapatos para diabético, porque você não percebe que seu pé está sendo machucado e você vai ter uma infecção. No diabético, as células de defesa funcionam menos do que de um paciente normal. E outro, bactéria adora açúcar. Então, a glicose do seu sangue serve como alimento para a bactéria. Então, em um diabético, a chance de complicação é muito maior do que numa pessoa normal. Quando se vai operar um paciente, que meu dia a dia é operar coluna e cérebro. Quando se vai operar um paciente, sabe-se que a chance de infecção de um diabético
mais de 3 vezes maior do que de um paciente comum. Se o paciente for descontrolado, tiver o diabetes descontrolado, às vezes é melhor até mandar para o endócrino controlar a diabetes dele, para ele fazer uma cirurgia mais segura. Porque mesmo que você tome antibiótico, com diabetes descontrolado e depois da cirurgia, como tem cortisol, toda cirurgia tem uma resposta metabólica ao trauma, a sua glicemia vai subir mais ainda. Se na gente sobe normal, no diabético sobe mais ainda. Nossa. Bom, uma aula, mas a gente vai fazer um intervalo porque ainda tem muita coisa para perguntar para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Em Discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, açúcar. Eu recebo a nutricionista Gisele Reis, o neurocirurgião Renato Chaves e o publicitário, que é diabético, Gregor Ossipoff. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os adoçantes, né? Porque eles acabam substituindo, né? Quando a gente quer tirar o açúcar, põe o adoçante. Mas é saudável ou não? Olha, num primeiro momento, para quem está acostumado com o sabor doce, tem 2 caminhos. O de ir para o adoçante, mas nem todo mundo gosta, porque geralmente tem sabor residual. Mas a pessoa pode ir para o adoçante, ainda mais se for algo bem grave, né? Não é alguma coisa, quero perder uns quilinhos. A gente está falando aqui mais, né, de diabetes. Nesses casos, a pessoa tem que ir para o adoçante para, então, até fazer uma reeducação do paladar usando o adoçante. Por quê? Enquanto a gente está comendo açúcar, a gente está acostumado com sabor doce, né? Então, como que fica eu virar para você e falar, olha, no seu cafezinho não é para ter mais açúcar, né? Mas e o adoçante? Então, vamos pôr o adoçante e vamos reduzindo também gradualmente. Vamos falar um pouquinho do humor de quem tira o açúcar? Né? Porque parece que a hora que fala vamos tirar o açúcar já fica mal-humorado por isso. Como assim vou tirar o açúcar do meu café? Mas depois vem um mau humor mesmo? E por que isso acontece, doutor? Explica pra gente. Então, o açúcar entra no circuito de recompensa, né? Então ele aumenta o nível de dopamina cerebral. Uma vez que você está todos os dias, a todo momento estimulando esse circuito de recompensa, o simples fato de você retirar o açúcar faz com que você não tenha aquela sensação de bem-estar que tinha antes. É claro que você vai ficar nervoso, tá? Mas não que fique depressivo. Você vai ficar nervoso, é uma situação que ela é passageira, ela dura até quando você conseguir reequilibrar a sua normalidade, tá? Mas realmente, você tirando algo que você faz uso contínuo, você vai entrar em abstinência e seria uma abstinência ao açúcar. E isso muitas vezes faz com que as pessoas furem a dieta, porque você fica mal-humorado, a pessoa prefere ter uns quilos a mais do que manter um mau humor. E isso por várias vezes eu já vivenciei, isso não tem... E daí acaba furando e é ruim também, né? Porque perde... Tem a questão do paladar, né? Eu tirei o açúcar do café, então eu tomo amargo mesmo, mas aí parece que aquele dia que você foi, tomou um dia com açúcar, que era o que tinha em algum lugar que você foi, e parece que dá vontade de tomar de novo com açúcar, né? Até porque o açúcar, ninguém te oferece nada com adoçante quando você é criança também, e muito menos amargo. Tudo tem açúcar, a gente já é mal criado desde pequeno. E o simples fato de você colocar algo doce na boca te dá aquela lembrança afetiva. Então, assim, é o doce que eu comia na casa da minha avó, é o café que eu tomava na casa do meu pai, te dá aquele acalento. Então, não é só o simples fato do café de hoje, mas é toda uma memória que você tem para trás. E geralmente as pessoas, quando começam a tomar alguma coisa que é amarga, não o fazem por
que estão querendo, é por alguma coisa, ou para diminuir peso. Não é uma imposição, não é algo que elas escolham, é mais uma imposição. Então você já passa a fazer a coisa a contragosto. Isso é fato, né? Olha que eu fiz por escolha até, doutor. A gente não tá, a gente Mas tá também muito... por toda essa questão de saber que faz mal, né? A gente escuta tanto que faz mal, deixa eu tentar pelo menos tirar uma coisinha, né? Sim. E não é fácil mesmo. de um lugar, né? Porque eu acho que também as pessoas de casa podem fazer o teste. Cada vez que vão adoçar o cafezinho, coloca a mesma quantidade de açúcar que está colocando naquele cafezinho num copinho. E vai fazendo isso ao longo do dia. Quanto será, né, que está sendo usado? É um teste que vai deixar muita gente preocupada, né? E o que eu queria reforçar aqui é que a gente está acostumado ao açúcar também pelo excesso de alimentos industrializados. A indústria usa o açúcar para realçar o sabor. Né? O açúcar, o sal, a gordura são os principais ingredientes da indústria para fazer com que os alimentos se tornem palatáveis, para que a gente compre e cada vez mais, né? E goste, né? E não viva sem. E até a gente já viu alguns estudos, né, algumas experiências que fazem com aquelas caixas de suco que tem lá, né, natural. Só que daí vai ver a quantidade de açúcar é muito alta, né? E daí e se dá muito para criança. Pois é, infelizmente Principalmente néctar, né? É o néctar que tem mais, né? Sim, os sucos em pó é açúcar e corante, né? E aroma de fruta, aquilo não é suco. Gelatina. Né? É uma pena que para as crianças ainda a gente veja muito alimento colorido, cheio de açúcar. E assim, para a criança até os 2 anos não se deveria dar açúcar de jeito nenhum. Né? E depois disso, quanto menos melhor, porque a criança ainda não tem discernimento. O que acontece com uma criança quando ela consome açúcar? Até a gente escuta os pais falando, depois de tal horário eu não dou nada doce, porque senão a criança não para. O que acontece? O alimento é estimulante, né? O açúcar é um alimento estimulante. A função do açúcar é dar energia. Você precisa de açúcar, a glicose entra a nível celular, para te dar energia, faz parte da respiração da célula. Então você precisa do açúcar. É importante o que a doutora falou, que não se tem um alimento demonizado. Eu preciso das gorduras para fazer os hormônios. Os hormônios são todos gorduras. Então, se eu não tiver, como que eu vou ter um hormônio no meu corpo? Não tem como. Eu preciso dos açúcares para fazer com que eu leve minha vida adequadamente. Eu preciso da proteína para fazer meu músculo. Então, assim, o problema não é o que você come, o problema é o quanto você come, tá? Criança, o que a gente falou agora há pouco, uma vez que você toma um cafezinho e lembra lá da infância, se a criança for levada ao conhecimento do açúcar, quanto mais cedo, mais difícil vai ser tirar o açúcar da criança mais velha. O que a gente vê se coloca açúcar, se coloca achocolatado, se coloca tudo para disfarçar um gosto que talvez a criança não goste. No final, a gente tenta tirar tudo isso para dar o gosto que a criança deveria ter tomado desde o começo. Eu não sou contra o açúcar para a criança em pequenas quantidades, mas sabendo que a criança não faz uso de pequenas quantidades nunca, ela não tem discernimento. Ela vai preferir um doce agora do que um pedacinho de doce agora, do que uma barra de chocolate daqui a 1 hora. Isso é experiência. Ela não tem discernimento do que é bom e ruim. E quem tem o discernimento são os pais. E o pai deveria fazer essa escolha. O pai e a mãe que deveria fazer essa escolha, o que é difícil. Eu tenho 2 filhos, é complicado. Com tanto apelo, né, que tem. Sim, e outro, às vezes seu filho não come, você tem que disfarçar o gosto de alguma maneira para ver a criança comendo, é complicado. Eu não culpo aquele que faz uso desses artifícios para fazer o filho comer, é desesperador um filho que não come, mas sabendo que se encher a criança de bala, doce, pirulito, que é o que eles querem, chocolate, lá no futuro vai sofrer as consequências. Até uma certa idade, você faz com que as células de gordura se reproduzam, se multipliquem.
Então eu não lembro muito bem, se até acho que até os 10, 12 anos, as células de gordura, elas aumentam em número. E depois disso, elas estacionam um número e elas só aumentam em tamanho, tá? Então é por isso que uma pessoa que foi magra a vida inteira é mais difícil de engordar. Se você estimular a sua criança a ter uma alimentação rica em açúcar, ela vai aumentar o número de células adiposas e ela vai ser um obeso muito mais facilmente. Ela vai ter uma maior facilidade em engordar. E isso é uma das causas que você tem para uma pessoa engordar mais fácil ou não. Fora o fator genético, que tem gente que pode comer o quanto quiser, o metabolismo é super rápido. Mas falando de nós, seres mortais comuns, na verdade é pelo quanto de célula adiposa que você tem. E numa criança que está em construção, não é interessante que ela se mantenha obesa. Hoje uma das grandes causas, acho que, de procura de nutricionista na infância é justamente isso, é a obesidade infantil. É muito pior hoje a obesidade do que a própria inanição. Hoje se tem muito pouca inanição e muita obesidade. Assim chegam muitas crianças no seu consultório? Eu não atendo crianças. Ah, sim. Mas sim, Mas com certeza. consegue ver Sim. um número grande? Os números que a gente tem de dados, né, de população, sim, a obesidade infantil só aumenta. Gregor, você comentou que você falou da batata e daí você trouxe ali um peso afetivo, né? Que você falou da tua origem, né? Sim. Então tem muito a ver com o que o doutor falou mesmo, essa Tudo a coisa ver. de comer e lembrar de coisas boas do passado. Sim, não, de cortar a batata foi um sofrimento assim enorme. Agora, uma coisa que eu sofri também foi cortar o açúcar do café. Porque aquela doutora falou, comecei a compensar com adoçante. Só que aí comecei não agradou. Aí eu preferi cortar o café também, porque eu não consegui substituir. Porque assim, a vida inteira, o único lugar que realmente comia açúcar foi no café. Que ingeria açúcar para fazer a mistura. Eu era fumante, parei de fumar, aí eu também larguei o café e larguei o açúcar. Mas a batata, essa questão afetiva, porque o russo, na verdade, a grande alimentação é a batata. E da parte da minha mãe italiana, é macarrão e massa. Então, assim, é aquela coisa, trabalho desregrado, horário, você vai comer 11 horas da noite, almoça às 3 da tarde, não tem regra, quer compensar, come bastante, não vou conseguir jantar hoje. Então, assim, toda essa forma desregrada também te ajuda acho que a piorar seu estado físico, porque você começa a não medir exatamente o que você está comendo. Porque, como a nutricionista que me fez o atendimento, ela me ensinou que tem uma proporção de alimentar. Então, assim, a questão da frutose, fruta você não pode... você não pode comer quanto você quiser de fruta, tem um equilíbrio. Como você também não pode cortar todo o carboidrato, você também tem que comer proteína, também tem que comer salada. Então você tem esse equilíbrio que faz com que você tenha uma vida mais saudável. Então, assim, na verdade, eu fiz uma opção de ser mais radical porque eu fiquei muito assustado. Entendeu? Eu achava que estava tudo normal, estava tudo bem. Não, porque o gordinho está tudo bem. Não estava. E quando a endócrina falou assim, ou você melhora de vida, ou você vai entrar na insulina, aí eu falei, opa. Aí comecei a ficar assustado, porque eu lembrei da minha avó, como o doutor falou, amputou a perna, teve problemas de saúde. Numa outra época, acho que não tinha tanta medicação como tem hoje, avançada, mas eu via a tristeza, o sofrimento. Grande, né? E para todos. Mas a pessoa parece que não tem esse entendimento. Mas quem está de fora te vê de outro jeito. Na verdade é que o diagnóstico é difícil, né? Sim. Mesmo sendo super rápido fazer o diagnóstico, é difícil se fazer o diagnóstico porque é uma doença silente. É uma doença que você não tem tantos comemorativos. Então você fica cansado, fica com suor maior e pensa que é tudo estresse. Tudo na sua vida é estresse e acaba falando, nunca você pensa que é diabetes. Né? A concentração também atrapalhando. Então, assim, tudo isso, quando você acerta o prumo, parece que você renova, regenera, você recomeça a vida.
Então, assim, eu infelizmente, eu devia ter descoberto antes, porque antigamente falava que era até 120, 140, é isso, doutor? Que agora baixou para 90, para 100. Antigamente tinha uma... Não, até acima de 125 em jejum, 2 medidas, você é diabético. Então. Isso é a definição, né? Mas existem outras formas. Hoje em dia se vê muita hemoglobina glicada. Sim, também. Porque o que acontece? Muito paciente come escondido e faz uma dieta 2 dias antes de fazer o exame de sangue. Isso é fato, todo mundo faz. Então vai fazer o exame de sangue, 2 dias antes para de comer e vai chegar com a glicemia. Zerado. Não chega zerado, mas chega num nível controlado. Você fala, não está tão ruim. Agora, você pegando a hemoglobina glicada, você pega... Não, são as 3 últimas semanas, né? Você pega as 3 últimas semanas. Então, às vezes, você pega hemoglobina glicada muito alto. E hoje em dia tem uma tabelinha que você coloca a hemoglobina glicada e sabe qual é a média de glicemia que estava no dia todo. Então, geralmente vem a hemoglobina glicada de, 7, média de glicemia 180. Então, você sabe que mesmo que o paciente estiver com 105, que ele é resistente à insulina, porque já tem mais de 100, mas ele não é diabético, porque está menos de 125, você sabe que ele tem a diabetes alta. Aí você pode pedir outros exames para a definição disso daí. Eu fiz um exame, que eu não lembro qual o nome agora, se você vai conhecer, que eles dão um copo de açúcar, uma curva glicêmica. Você fica 3 horas. Sim. Para fazer esse exame. Dá uma desgastada, mas você vê quanto tempo o seu organismo está absorvendo, porque você pode ter regulado a sua glicemia, mas o organismo ele não está bom. Não é isso? Ele nunca vai ficar perfeito como era antes. Ele não absorve aquele açúcar. Então, você vai, além de ter que controlar com remédio, você tem que controlar também de forma como uma dieta alimentar. Então, o que me falaram é que nunca mais foi muito, né? Também foi duro, né? Assim, você vai ter que tomar cuidado pro resto da vida. Nunca mais vou poder abusar. Então, assim, quando eu como batata, não deixei de comer. Mas uma vez por mês eu como um pouquinho. Então, não é aquela... Antigamente, se eu pudesse ter batata frita, eu comeria todos os dias. Ou batata cozida, ou em purê, ou o que for. Ou fazer um escondidinho, fazer qualquer coisa. Mas eu comia. Agora não, eu espero um período maior me preservo para poder depois me alimentar melhor. Pior, não sei. Chegou a quanto de peso? Eu cheguei a 108 quilos. Na verdade, 109 quilos. Hoje eu estou com 93 quilos. Daí a mudança foi por conta da dieta. Você mudou, na verdade, todo o seu estilo de vida, né? Mudei o estilo de vida completamente. Primeiro assim, porque quando a nutricionista falou, vá numa endócrina, vai no médico, eu falei assim, eu não tenho nada, estou bem. Ela falou assim, não, você não está bem. Aí a médica falou assim, você não está bem, você não está bem. Eu falei, não, mas eu tô legal. Eu falei assim, não, fisicamente psicologicamente você pode ter essa sensação que está bem, mas fisicamente você não está. Foi aí que comecei a fazer uma reengenharia alimentar, mas que venho fazendo basicamente há 1 ano. Comecei um pouco antes, mas estou há 1 ano nesse processo, me reorganizando, analisando, não como exatamente produtos industrializados, não como produtos embutidos, não como mais margarina, nunca, evito, frutas equilibradas. Então, assim, você começa a ver o alimento de outra forma. Essa questão do industrializado é terrível, porque quase tudo tem muito açúcar. Tem gordura que vira açúcar, tem todo um processo que é feito para você ter um paladar, mas que fisicamente não é saudável. Assim, também não quero demonizar, porque eu também tenho uma filha. Mas assim, como o pessoal fala, você tem que comer de forma equilibrada. Tem que achar um equilíbrio. Porque aí um pouquinho de cada coisa, você vai seguir. Mas a gente tenta sempre exagerar. Por isso que eu não vou mais no lugar que a comida é livre, que você pode comer à vontade. Porque você sempre exagera um pouco, vou comer mais um pouquinho, vou lá, você vai 3, 4 vezes. Agora não, tento controlar num prato, uma medida certa, onde eu possa ter uma vida mais saudável. E também seguindo a balança, que é uma outra dica que me deram, que você tem que ficar sempre de olho na balança. Você está com 93,5 já 94 você já está passando. Então você tem que, naquela semana, você já começa a rever o seu alimento. Não é 1 ano depois, porque depois parece que é aquela coisa, você demora 6 meses ganhando, você ganha muitos quilos. Depois você demora 5 anos para perder aqueles quilos. Não é a mesma relação, não é inversamente proporcional.
Gisele, essas medidas que o Gregor, né? Gregor. Conseguiu manter para a vida dele, são as ideais nessa questão de colocar e comer num lugar que o prato é um prato só, não vai ficar refazendo, não tem aqueles doces ali, a mostra. São estratégias. E também outra coisa, como tem o açúcar, a questão emocional, afetiva também, como substituir isso ou encontrar um prazer em outras coisas? Então, até o que a gente estava falando lá nos bastidores, né? Não dá para depender só da força de vontade, né? Ir num lugar onde é para comer à vontade e fazer de conta de que não está vendo nada ali, né? Tá tudo certo. Não dá, né? Vamos, então, cada um encontra a sua estratégia. Nós, como nutricionistas, estamos aqui para ajudar nessas estratégias, né? Então, que ótimo que para você fez sentido, né, fazer isso. E a questão de proporção no prato é muito importante, porque a gente tem os nutrientes que ajudam a gente a absorver mais lentamente o açúcar, o carboidrato, que são as proteínas, as fibras e as gorduras. Então, por isso que a gente tem que pensar em uma variedade, em uma proporção, né? Não é simplesmente cortar tudo, né? E a questão dos industrializados que a gente vem falando bastante. E a questão afetiva é aquilo que a gente já falou também, a gente tem memórias, né? Os alimentos têm um motivo, né, da gente ter optado comer daquele jeito. Tanto que se comemora, né? Acontece alguma coisa, vai comemorar, vai comer. E a minha visão hoje no consultório por isso não é olhar só para o biológico e o fisiológico. A gente conversa. Vamos então pensar o que acontece quando você está comendo esse alimento, que lembrança que vem, né? Porque se a gente simplesmente proíbe, é o que o doutor comentou, quando soube que tinha diabetes, no dia seguinte já queria o brigadeiro. Tudo que a gente proíbe ganha outro peso, né? Acaba dando uma reação de, meu Deus do céu, agora eu quero isso, né? Então, mudar hábitos sempre tem que ser a opção. Então, não simplesmente fazer uma dieta por um tempo. Então, e para a gente mudar hábito, a gente só muda hábito quando faz sentido, né? Todo problema existe porque durante a evolução a comida nunca foi à vontade, você comia uma vez e não sabia quando era a próxima refeição. Então nós temos todos os mecanismos para armazenar comida, mas nenhum mecanismo para jogar ela fora. E os mais adaptados que estão aqui são os que guardaram comida pelo maior tempo. Tá? A tendência a guardar comida, a engordar é real. Se você for pensar antes da Revolução Industrial, praticamente se comia 3 vezes menos caloria do que se come hoje. E com profissões que demandavam muito mais força física. Hoje em dia o que acontece se você quer comer bem, e realmente existem pessoas que não abrem mão, mas se exercita. O problema é que hoje com um controle remoto você não sai do sofá nem para mudar a televisão, né? Nem para pedir comida, né? Nem para pegar comida, né? Verdade. Nem para pegar comida. Então, basicamente, o que tem que se ver eu não tenho essa força de vontade do Gregor. Eu não consigo ir no local. Até hoje, mesmo depois da cirurgia, fiz a cirurgia, continuo com cabeça de gordo. Pego o maior prato. Como a minha estratégia é levar alguém e ele vai comer metade da minha comida. Isso é fato. Mas isso é uma boa, né? Porque eu acho as porções, né, que são muito grandes, né? Então, a gente tem na nossa natureza essa questão de não desperdiçar comida. Também. E a gente também tem, pela questão de hábitos, né, do dia a dia, da correria, a gente não reconhece mais fome e saciedade. Então, eu no consultório também faço esse trabalho, né? Vamos resgatar os seus sinais internos. Como é que você sente a fome no seu corpo? Será que é uma fome física? Será que é uma fome emocional? Né? Porque comer está aí
Fácil. A um dedo de distância. E é barato. E é muito barato você comer uma quantidade muito grande de gostoso, de energia. né? Quanto pior o alimento, mais barato, né? Exatamente. Comer comida Mais saudável gostoso. é caro, né? Exatamente. Mais saboroso, né? Uhum. E daí a gente tem, na questão até dos restaurantes, sempre tem, né? A saladinha, o prato principal, e daí depois tem a sobremesa, né? E até nas churrascarias, depois passa ali aquela mesinha com todos os doces que a gente olha e tem que falar não. Então tem um apelo muito grande, né? Uhum. E daí Sim. tem que ser forte. Sim, e aí é legal por isso reconhecer a questão de fome, de saciedade, porque daí a pessoa vai treinando entender isso, né, no corpo dela e vai reconhecendo também os momentos de emoção. Eu tô com raiva aqui, tô estressado, tá, então não vai adiantar comer. Eu vou ter que resolver isso de outra forma, né? E também tem o lado, as emoções boas que levam a gente a comer mais, né? Uma comemoração, tá todo mundo feliz, todo mundo se recompensando, né? Mas e prestar atenção no que está comendo? A gente até tem também uma linha que chama-se Mindful Eating, né? Ou comer com atenção plena, que não é complicado, é só as pessoas, né, pararem e prestarem atenção no que estão comendo enquanto estão comendo. Eu uso muito essa frase, coma enquanto está comendo. Verdade. Porque aí você consegue reconhecer a saciedade mais facilmente. O açúcar, ele é inflamatório no organismo ou não? Sim, é inflamatório. Uhum. É inflamatório, assim como a gordura trans, assim como as gorduras saturadas, mas a gente ainda tem uma tolerância às gorduras saturadas maior do que gordura trans, que não é algo natural, né? A gordura trans está, então, em muitos alimentos industrializados ainda. Pode piorar alergias? O açúcar? Sim, Por conta de ser inflamatório? por conta de ser inflamatório. Então, quem tem rinite, é uma coisa que era bom tirar. Por exemplo, sim, seria bom reduzir. A gente tem que ver qual é o contexto da alimentação dessa pessoa, né? Até, não sei se cabe Na verdade, aqui eu mesmo se puxar. não tiver rinite, é bom tirar. Então, Isso assim, que eu ia falar. não adianta falar que só se tiver rinite ou só se tiver alguma Exatamente. alergia. O interessante é comer menos esse tipo de alimento. Por que se usa? Porque tendo um contexto todo, por que se usa sal, por que se usa açúcar? Nós usamos muito sal, muito tempero, que é para camuflar os alimentos que antigamente estavam podres e a gente não conseguia acondicionar bem, e você vai comer um alimento que está mais ou menos. Foi se levando isso ao longo do tempo. Existem algumas substâncias, mesmo o glutamato, tem um receptor simplesmente para o sazon, né, para o Ajinomoto, que é o glutamato, que é extremamente cancerígeno, faz um mal extremo e mesmo assim é usado em alimentos industrializados, muitos alimentos industrializados. O açúcar, ele te leva a um processo inflamatório, mas é inflamatório global e o problema é justamente com a insulina. Essa inflamação, ela ocasiona a maior parte dos cânceres. Então, o açúcar é implicado em vários tipos de câncer. Tem que se colocar que o açúcar não é vilão, mas a grande quantidade da ingesta dele que é vilão. Porque às vezes a gente fica eu vou bater na mesma tecla, não é para parar de comer açúcar, pelo amor de Deus. Sim. Mas vamos só diminuir, ou então o açúcar que entrar dentro da sua corrente sanguínea, queima ele. Se ele entrou, queima. É simples, ele não pode estar em excesso. Então você tem que dar um jeito dele sair. Se você quer comer mais alimentos doces, ok, faça exercício. O exercício em si, sem mudança, mesmo com aumento de alimentação, você diminui a resistência insulínica. Então não é só o fato da privação, é o fato do que você faz com o alimento depois que ele entrou no seu corpo. Ou ao longo do tempo todo, né? Sim. O açúcar, ele pode piorar a gastrite? Levando em consideração, lógico, a quantidade. Não tenho conhecimento desse. Não tem uma relação direta ali com a gastrite. Não. Ok. Na TPM,
Ajuda, atrapalha? E eu queria que até a senhora falasse um pouquinho, né, a gente está falando, né, tirar totalmente? Não, mas em que momento que também ele é necessário, ele é bom, a quantidade, a senhora até já falou, mas a gente precisa consumir açúcar? Não, o açúcar livre, o açúcar de adição não é necessário. Então o branco não é é necessário, não é. Nem o mascavo, não é necessário. Não, a gente precisa ver se a alimentação dessa mulher está equilibrada a nível de carboidrato. Porque hoje tem-se tanto medo, né, de comer o carboidrato, que é o que eu mais vejo, que reduz tanto. E aí, claro, no momento onde a mulher está precisando, né, ter uma alimentação equilibrada e tem um leve aumento de metabolismo nessa fase também. Então, o que deveria ser para aumentar, melhorar a alimentação a nível de quantidade mesmo, então a tendência é ir para o doce, porque se ela está se restringindo do carboidrato, a tendência então é ir para o doce, porque o doce é energia, né? É rapidamente utilizada pelo organismo. Então, o que ajuda nessa fase da TPM é procurar reduzir os excessos, reduzir açúcar, reduzir o sal, reduzir os industrializados pela questão dos aditivos químicos, artificiais. Ok, bom, muito obrigada então pela participação de todos vocês. Acho que foi uma aula, né, para a gente tirar todas as nossas dúvidas e fazer boas escolhas, né, que eu acho que parte daí, assim como o Gregor fez, boas escolhas, mudança de vida. Obrigada. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá. Tchau, tchau.